Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos então dar seguimento à análise e à antevisão das provas do World Tour e chegou a altura então de analisarmos a Gent-Wevelgem, que este ano terá a sua 84ª edição. Portanto, a Gent-Wevelgem de 2022 será disputada no próximo domingo, no dia 27 de março, e é uma clássica que vai coroar aqui uma semana de clássicas na Bélgica, no qual tivemos na última quarta-feira a Brugge de Pan, que foi uma clássica no qual o vencedor foi Tim Merlier num sprint agónico contra Dylan Groenewegen. Depois, na sexta-feira, tivemos uma outra clássica belga, a E3 Saxo Bank Clássico, ou para os mais antigos, denominada como o Grande Prémio de Alrelbeck, no qual a vitória sorriu à equipa da Jumbo-Visma, colocando Wout van Aert no primeiro lugar e Christophe Laporte no segundo lugar. E então a Gent-Wevelgem vai coroar esta semana de 3 clássicas do World Tour na Bélgica. Mas também servirá para preparar os corredores para o segundo monumento do ano, que será o Tour de Flandres, a Volta a Flandres ou a Ronde van Vlaanderen, como queiram, que será disputada no próximo domingo, dia 3 de abril. Portanto, é uma clássica com história, é uma clássica que então irá para a sua 84ª edição e há que frisar os antigos, há que frisar quem foi o primeiro vencedor da Gent-Wevelgem. E isto já vai no longínquo ano de 1934, quando Gustave Van Vel, um corredor belga, venceu aqui a Gent-Wevelgem já em 1934. Portanto, é um corredor que teve uma carreira curta, mas que teve a sua grande vitória, a Gent-Wevelgem de 1934. Depois há que olhar para os recordistas de vitórias nesta clássica flandriana. E aí vão surgir 6 grandes nomes do ciclismo mundial de toda a história. Estamos a falar aqui de corredores que têm 3 vitórias cada um e nos quais um desses corredores ainda poderá alcançar o primeiro lugar destacado porque poderá alcançar a sua 4ª vitória nesta clássica. Em termos cronológicos, vamos então até 1936, quando Robert Van Emmen venceu em 1936, 1937 e em 1945. Cerca de 20 anos depois, Rick Van Looy, um grande corredor do ciclismo belga nos anos 50 e na primeira metade, e todo o ano, toda a década de 60 foi um grande corredor, o Rick Van Looy, vencendo em 1956, 1957 e em 1962. 11 anos depois da primeira vitória de Rick Van Looy, em 1967, chegou à altura do canibal, do melhor ciclista de todos os tempos para muitas pessoas, Eddy Merckx, vencer a sua primeira Gent-Wevelgem. Depois teve em 1970 outra vitória e a sua última vitória em 1973. Há aqui um período de tempo muito grande, cerca de 25 anos até outro corredor que iria marcar uma geração na Gent-Wevelgem, Mario Cipollini, um corredor italiano de grande qualidade, um corredor que venceu 3 vezes também a Gent-Wevelgem nos anos de 1992, 93 e em 2002. Já na década de zero do século XXI, tivemos outro grande nome que também marcou a década de 10 do século XXI, que foi Tom Boonen, um corredor carismático, um corredor belga que estava sempre muito pressionado a obter resultados de eleição na Bélgica e conseguiu vencer então 3 vezes a Gent-Wevelgem, não decepcionando os seus aficionados nos anos de 2004, 2011 e em 2012. O mais recente foi Peter Sagan, o corredor eslovaco que venceu em 2013, 2016 e em 2018, e pode ser este o corredor que poderá então, podemos estar perante história no dia de amanhã, sendo muito difícil, mas podemos estar ante história com a 4ª vitória de Peter Sagan e ficar no topo da pirâmide quanto a vitórias na Gent-Wevelgem. Quanto ao atual detentor do troféu da Gent-Wevelgem, ou seja, o vencedor do ano de 2021, a vitória sorriu ao canibal do momento, o corredor que nas clássicas está a demonstrar uma qualidade ensurdecedora, já tendo vencido a Omloop Het Nieuwsblad na 20ª de fevereiro, ter vencido na última sexta-feira a E3 Saxo Bank Classic, que foi Wout van Aert. Portanto, o corredor da Jumbo-Visma venceu em 2021 e é o grande candidato a vencer em 2022.
Quanto ao percurso desta prova, há que frisar que é um percurso de cerca de 250 km, mais coisa menos coisa, que vai ligar a cidade de Ypres até Wevelgem. Tem as condicionantes de um monumento, que são aquelas características quanto à quilometragem, 250 km com dificuldades no terreno. E como estamos a falar de uma clássica belga, temos que falar inevitavelmente de paralelo e de bergs. Os bergs são mais coisa menos coisa que os muros, as dificuldades, aquelas colinas, aquelas subidas explosivas, muito curtinhas, mas que fazem as diferenças entre os corredores que vão vencer a prova e aqueles que vão ser os gregários do dia. Concretamente, para o dia de domingo, para a Gent-Wevelgem, há que frisar aqui vários muros, várias dificuldades. Essencialmente, a primeira grande dificuldade está colocado ao quilómetro 152,5 até ao quilómetro 204,5, ou melhor dizendo, está colocado no quilómetro 152,5 e depois no quilómetro 204,5, que é o Scherpenberg. Será 1 quilómetro apenas, mas com 2,3% de inclinação média. É a primeira dificuldade. Não é uma dificuldade ensurdecedora, porque apenas se apanha ali numa certa parte da subida 4,3% de inclinação, mas já aí vai desmoer as pernas de muitos bons corredores e vai fazer as diferenças entre aqueles que hipoteticamente poderiam vencer e aqueles que aceitavelmente vão ser as figuras do dia. A segunda dificuldade está colocada ao quilómetro 157 e depois ao quilómetro 209,5, que é o Bahnberg. Serão 1,3 km de extensão a uma pendente média de 6% de inclinação. Mas existe aqui claramente duas fases distintas. Os primeiros 200 metros é um falso plano, a 2%. Depois temos cerca de 1 km com pendentes a soar os 7,5%, os 8%, suavizando para 5,7% e depois na parte final chegando até aos 7,3% de inclinação. Lá está, são subidas explosivas, durinhas, corta-pernas, vão quebrar muitas pernas aos corredores e, portanto, aqui poder-se-á fazer algumas diferenças. A terceira grande dificuldade é o Camelberg. Existem duas vertentes, o Belvedere, que serão 400 metros a 10,4% de inclinação média. É uma coisa bizarra, bárbara para os corredores. Os primeiros 100 metros serão feitos a uma pendente média de, ouçam muito bem, a uma pendente média de 25% de inclinação. Isto é algo assustador para os corredores que estejam a ver aquilo que eu estou a ver agora, e vocês também estão aí a ver no vídeo a dificuldade que será esta vertente do Camelberg, com cerca de 25%, ainda bem que são apenas 100 metros. Mas depois suaviza para 9, 6,7 e a parte final é quase um falso plano a 1,4% de inclinação. Mas se formos comparar estes 1,4% de inclinação com os 1,9% anteriormente no Bahnberg, estamos a falar de uma situação de que aqueles 1,4% vão ser ainda mais difíceis do que os 1,9% do Bahnberg, porque estamos a falar depois de 25% de 9%, aqueles 1,4% ainda vão adoecer ainda mais as pernas dos corredores. A quarta dificuldade também é o Camelberg, mas por outra vertente, o uso R, ou uso R, como queiram, colocado ao quilómetro 214,5. E aqui será a grande dificuldade a anteceder a chegada à meta ao quilómetro 250. Portanto, ainda ficam cerca de 30 a 35 quilómetros, nos quais os corredores que não conseguirem passar bem posicionados nesta vertente do Camelberg ainda poderão chegar à frente, encostar naquele grupo que se faça ou num corredor e disputar a prova num sprint. Mas quanto a esta vertente do Camelberg, estamos a falar de 700 metros a uma pendente de mais coisa menos coisa 11% de inclinação. A primeira parte vai dos 5% aos 9% e depois os últimos 100 metros vai até aos 17% de inclinação média. Portanto, grandes dificuldades que os corredores encontrarão nas duas vertentes do Camelberg. Portanto, resumindo e concluindo, estamos a falar de uma prova de 250 km, em que as grandes dificuldades estão colocadas essencialmente do quilómetro 100 para a frente, começando com o setor de pavé ao quilómetro 111,5.
Depois vão-se passando nestes bergs, que muitos deles têm os setores de paralelo, de empedrado, que vão adensar as coisas entre os homens da classificação final para a vitória na Ghent-Wevelgem. Quanto aos corredores e às equipas que estarão presentes, a verdade é que as equipas que estarão presentes, sendo uma prova do World Tour, são todas as equipas do World Tour, que são 18, e depois contarão com cerca de 7 equipas pró-continentais em prova. Vamos começar a enumerar as principais equipas, começando pela equipa do vencedor da Ghent-Wevelgem 2021, da Omloop Het Nieuwsblad 2022 e da E3 Saxo Bank 2022, que é a equipa de Wout van Aert, o grande candidato à vitória nesta Ghent-Wevelgem. Traz uma equipa de luxo, não há outro adjetivo para caracterizar esta equipa. Quando se traz o Timo Rosen, o campeão neerlandês, como o corredor se calhar mais fraco, digamos, que vai ser o corredor que vai render na frente com o Eduardo Affini, que é um corredor excelente na vertente contra-relógio. Algo nos diz sobre esta equipa, que traz o Nathan Vodoidonk, traz o Tijdje Benoot, traz também o Mike Teunissen e o grande amor de Wout van Aert, que é o Christophe Laporte. Portanto, traz uma equipa sensacional para esta Ghent-Wevelgem e até podia ainda ser melhor se o Tosh van der Sande não tivesse tido um problema e aí a equipa ainda ficava com uma qualidade nestas clássicas belgas de um dia espetacular. Mas é uma equipa muito forte e tem aqui o principal candidato à vitória, Wout van Aert. Aquela equipa que sempre foi muito caracterizada por ter os melhores classicómanos do mundo, a Quick-Step Alpha Vinyl. Equipa no qual o próprio Tom Boonen venceu várias clássicas muito importantes e monumentos. Traz aqui uma equipa interessante para várias jogadas, digamos. Se existir um bom dia de Fábio Jacobsen e se ele conseguir, naquela última vertente do Camelberg, ultrapassar, poderá ser um corredor a ter em atenção para uma chegada ao sprint num grupo reduzido. Será muito difícil porque Jacobsen nestas provas e nestes muros ainda é uma incógnita. Portanto, por isso traz Asgreen, corredor laureado, atenção, corredor que o ano passado venceu a E3 Saxo Bank, venceu o Tour de Flandres, venceu o monumento belga. Portanto, é um corredor com estatuto no pelotão. Traz o Yves Lampaert e o Florian Sénéchal, que são corredores que nós olhamos e dizemos, sim senhor, estes homens metem-nos respeito. Mas este ano, nas clássicas, a coisa ainda não está muito bem oleada. Portanto, há que aprimorar várias arestas quanto a este aspecto. Depois temos o Davide Ballerini, um corredor que tem um kick final interessante e que também tem melhores qualidades para ultrapassar aqueles muros do que o Fábio Jacobsen. Portanto, vai ser uma grande carta também a jogar por parte da equipa da Quick-Step. E como nem todos podem ser líderes nesta equipa, tens sempre o Van Leberg, tens o Kaiser e tens mais ninguém. Portanto, é uma equipa também de grande qualidade. A Lotto Soudal traz aqui vários corredores muito interessantes. Corredores como Florian Vermeersch, Victor Kampenaerts, Jasper de Buist, Arnaud Lee, um corredor sprinter jovem, 19 anos, que já venceu este ano o Brent Van Moer. Portanto, é uma equipa ofensiva. É uma equipa que não vai ter medo de atacar e ir para a fuga, fazer os cortes. E talvez o Florian Vermeersch seja a carta mais interessante, se bem que o Victor Kampenaerts é aquele que sobe melhor. Se fosse uma corrida com menos muros, com menos bergs, Florian Vermeersch talvez fosse a grande figura. Mas com Victor Kampenaerts, creio que o corredor belga seja o líder número 1 da equipa da Lotto Soudal. A Intermarché Anti-Matériaux, ou Anti-Goubert Matériaux, traz uma equipa apenas de 6 corredores. Uma equipa no qual se destaca, na minha opinião, o eritreu, o corredor Biniam Girmay, um corredor de grande qualidade, vice-campeão dos mundiais de sub-23 na Flandres do ano passado. Um corredor que na sexta-feira, na E3 Saxo Bank, finalizou no top 5. Um corredor que está no seu primeiro ano na Intermarché, portanto, é um corredor de grande qualidade e que mais cedo ou mais tarde vai vencer uma destas clássicas. Creio que não vai ser amanhã, portanto, na Ghent-Wevelgem, mas acredito piamente que ele tem qualidades ensurdecedoras para este tipo de provas. E está bem rodeado de Emmed Ghent, André Pasqualot, Adrien Petit, o Taco van der Hoorn. Portanto, uma equipa muito
equilibrada para ajudar o Binyam Girmay. E então, sem o Alexander Kristoff, penso que será a figura número 1 da equipa. A G2R Citroën Team também traz uma equipa forte. A verdade é que traz aqui um ex-vencedor da Gent-Wevelgem, creio de que já venceu esta prova 2 vezes, e pode-se juntar àqueles 6 corredores que já venceram esta prova muitas vezes, que é o Greg Van Avermaet, 3. O Avermaet ainda tem 2. Tem qualidade? Tem muita qualidade. Se vai vencer, não me acredito. Está muito bem acompanhado com o Oliver Nasson, um corredor de grande qualidade também neste tipo de provas, o Stan de Wolf, o Michael Scher, portanto uma equipa equilibrada em prol de Avermaet, antigo campeão olímpico, no Rio de Janeiro de 2016. A Astana, não vou perder muito tempo com a Astana, acho que é uma equipa muito longe da qualidade que já teve neste tipo de clássicas, com Lars Boom, com outro tipo de corredores, e agora é uma equipa muito low profile, tem Moscon, tem Fellini, tem Boar, mas nada que possa colocar aqui um homem no top 10 final. A Bahrain Victorious tem aqui uma grande baixa, que é a Sonny Colbrelli, depois do que lhe aconteceu, creio eu, de que na primeira etapa da volta a Catalunha, no qual Michael Matthews venceu a etapa, Sonny Colbrelli teve um problema que o levou para o hospital, um problema em que teve de ser assistido pelos médicos devido a uma paragem cardíaca. Está ausente, vamos ver qual será o seu futuro na modalidade. Espero que volte, em condições, claramente. E, portanto, traz aqui uma equipa muito interessante, excetuando a grande ausência de Sonny Colbrelli. Traz o vencedor da Milão-San Remo, o vencedor do primeiro monumento do ano, Matej Mohoric, que já fez top 10 na E3 Saxo-Bank. Traz um Henry Schausler muito experiente, um corredor de 38 anos, um corredor muito experiente. Traz Fred Wright, um corredor jovem, que tem qualidade. Pode proteger nestas provas até certo ponto Mohoric, que será a figura número 1 da equipa. A equipa da Bora Hansgrohe traz aqui 7 corredores interessantes, mas traz aqui corredores muito vocacionados para o sprint final. Parece que se fosse para uma Brugge de Pan em que não existe assim grandes dificuldades, até poderiam ter possibilidades com Van Poppel, com Marco Haller, com Jordi Meus, com Sam Bennett. É uma equipa que tinha um comboio para Bennett ou para Meus muito bom. Assim, há um corredor ofensivo, que é Nils Politt, um corredor que já foi segundo classificado numa Paris-Roubaix, não se pode descurar. De resto, creio de que estão muito vocacionados se a coisa chega ao sprint, e passando Bennett ou outro corredor por aqueles muros que se depararão com os corredores durante a prova. A equipa da Cofidis traz uma equipa low profile, traz aqui um Simone Consoni, traz o Pete Algart, o Tom Bolly, mas será uma equipa que eu creio que vai colocar um homem na fuga do dia, a tentar surpreender com um top 20, e também frisar o aspecto de que a Cofidis traz um dos 2 portugueses que irão participar na prova, que é o André Carvalho, que então levará o dorsal número 83. Quanto à equipa da EF Education Easy Post, traz aqui a sua figura, que será Michael Valgren, na minha opinião. A equipa da Groupama FDG foi uma equipa que me surpreendeu quando estava a ver a E3 Aralbeck, ou Saxo Bank Classic. No grupo que vinha a perseguir os homens da Jumbo-Visma trazia-me Valentin Madouase, que fez uma prova estonteante e que não vai estar nesta prova, não sei porquê, e traz o terceiro classificado Stefan Kung, que levará o dorsal número 1 da equipa. Também há que frisar um Kevin Gnitz, o campeão luxemburguês, e também Arnaud Demar. Vamos ver se Demar passa aqueles muros, probabilidade será menos de 5%. A equipa da Ineos Grenadiers, a equipa com o maior orçamento a nível do World Tour, 40 milhões de euros que esta equipa tem anualmente para jogar. Traz uma equipa interessante, traz Dylan Van Baarle, um corredor experientíssimo, grande qualidade nas clássicas, vencedor ano passado de Varsdorf-Vlaanderen, através da Flandres, que será no próxima quarta-feira. Ben Swift, o Jonathan Narvaez está a andar muito este ano nas clássicas. Ben Swift, Ben Turner, Elia Viviani e depois Thomas Pidcock. Pidcock é o ponto de interrogação. Esteve mal na Milão-San Remo, foi descarregado
num dos capi que existia durante a prova, nem sequer foi na cipresa ou no pódio, portanto vamos ver qual será a sua forma física, mas para mim eu postava fichas em Jonathan Narvaez, corredor que está a andar muito bem nas clássicas belgas este ano. A equipa da Israel Premier Trek traz sempre o sonhador Sepp Van Mark, o corredor que muitas vezes já caiu nestas provas, um corredor de qualidade, mas que é sempre azarado com quedas, com furos, com lesões. Será a figura número 1 desta equipa. Também um Tom Van Asbroek, um corredor interessante, um Itamar Ayhorn, um Matthias Brendel, uma equipa para escudar Sepp Van Mark. A equipa da Movistar traz os dois corredores que eu creio que poderão jogar um top 15, Aramburu e Ivan Garcia Cortina. Erviti tem sempre a experiência de um Emanuel Erviti, um Matias Nosgaard e um Max Kenter. O Kenter é um bom finalizador. Vamos ver se ultrapassa aqueles muros. É sempre o ponto de interrogação. O mesmo ponto de interrogação coloco no líder da equipa da Bike Exchange, que será o Dylan Groenewegen, segundo classificado na Brugge de Pan, e que depois traz uma equipa também interessante para o escudar. A DSM vem com uma equipa forte. Vem com um ex-vencedor da Gent-Wevelgem, John Degenkolb. Vem Sisbol, que é um corredor com o melhor ponta final dentro desta equipa. O Niki Ajarn tem uma boa ponta final, mas também em grupos reduzidos ainda é melhor, porque ele sobe bem e depois tem uma boa ponta final. E o Soren Craig Anderson, que é aquele maluco que mete-se a atacar e às vezes pode dar e às vezes pode não dar. A Trek Segafredo traz aqui grandes nomes. Traz Jasper Stuyven, na grande ausência da equipa na Milão-São Remo, vai cá estar. O vencedor da mesma Milão-São Remo em 2021. Mads Pedersen, o campeão do mundo de 2019, sexto classificado na Milão-São Remo deste ano. Quinn Simmons, que andou na disputa pela camisola de melhor trepador na Trek Segafredo no Tirreno Adriático. E o Eduardo Tunes, vamos ver qual será o seu papel a jogar dentro da equipa. A equipa dos Emirates, o UAE Team Emirates, trará apenas 6 corredores. A sua principal figura, mesmo não levando o dorsal número 1, que será levado por Ackermann, creio que será Matteo Trentin, mesmo que venha do Covid-19. Bons corredores para escudar Ackermann e Trentin são Richese, Troia, o Rui Oliveira e o Bjerg. Portanto, acho que é uma equipa muito densificada para um grupo reduzido. Um grupo, ou um pelotão, ou um grupo reduzido, mas numa Gent-Wevelgem, um grupo de 10, 15 corredores no máximo, ou muito menos, não mais do que 20 unidades seja possível disputar aqui a prova. Agora falando um pouco das equipas pró-continentais, vamos frisar aqui alguns nomes importantes dentro destas estruturas. A Alpecin Phoenix é a equipa do vencedor do Brugge de Pan 2021, de Tim Merlier, que vem à prova com Jasper Philipsen, portanto é aqui um duo no sprint demoníaco, de grande qualidade. Depois traz em redor deles corredores que são leais, são corredores muito fiéis para em prol destes dois corredores. Mas com os muros, volto a frisar, com aqueles muros, com aqueles bergs, tenho as minhas dúvidas. Total Energies, para mim o líder será Antonio Regis, segundo classificado na Milão-São Remo, corredor que andou bem na E3 Saxo Bank. A grande decepção está a ser Peter Sagan, se bem que na Milão-São Remo teve um furo, teve um problema mecânico nos últimos 25, 30 km, mas não andou praticamente nada na E3 Saxo Bank, a 11 minutos de Wout van Aert. Mostra a sua situação atual, Peter Sagan. Podia chegar às 4 vitórias e ser o líder, o rei líder absoluto de vitórias na Gent-Wevelgem. Frisar também Bossa Nagan e Terpstra por ser quem são, por serem corredores com grandes vitórias na sua carreira. Há que frisar sempre estes homens. A BB Hotels traz Debouché para este tipo de provas, nada mais do que isso. A Bardiani traz Modolo e corredores para a fuga. A Bingol Sausas traz Timothy Dupont e Anielkowski também para ver o que dá. A Sport Vlaanderen, muito honestamente, não conheço praticamente nenhum corredor que está aqui. Portanto, Vingol, Sport Vlaanderen, Bardiani e BB Hotel serão equipas que colocarão homens no
na fuga do dia. E por fim falar da equipa da ONOX que traz aqui Alvorsen, já foi da Sky, já teve boas vitórias, bons posicionamentos em clássicas, e o Rasmus Stiller, que é um corredor que eu gosto bastante de ver nestas clássicas, e vamos ver como é que ele procederá nesta Gent-Wevelgem. Portanto, quanto à vertente histórica, quanto aos recordistas, ao percurso e aos candidatos à vitória final, estamos conversados. Portanto, chegou a altura de lançar o top 5 para esta prova. Há que começar pelo quinto lugar e eu em quinto lugar irei colocar Dylan van Baarle. Irei colocar o corredor que levará o dorsal número 1 da equipa da Ineos Grenadiers. Em quarto lugar colocarei o Anthony Turregis, o corredor da Total Energies e que está a andar bem. Vamos ver se vai manter esta sua forma física. Em terceiro, para mostrar que está de volta, Matteo Trentin, com o terceiro lugar aqui na Gent-Wevelgem. Em segundo lugar, colocarei então aqui o Davide Ballerini, só para dar aqui um cheirinho que a Quick-Step nem vai jogar para Jakobsen, nem para Asgreen, vai ser Ballerini segundo, numa excelente forma física em que ele vai estar, o que é muito improvável, e a vitória vai sorrir para o mesmo de sempre, Wout van Aert, campeão belga, 27 anos, um corredor extraordinário de se ver. Só falta aqui Mathieu van der Poel para isto ficar uma catástrofe, porque Wout van Aert e Mathieu van der Poel iriam se entreolhar e iria vencer outro. Portanto, quanto ao top 5 está aqui lançado. Caso queiram lançar o vosso top 5, deixem nos comentários deste vídeo ou então enviem mensagem privada para o Mundo Ciclismo em Instagram e em Twitter. A prova vai ser transmitida na Eurosport, o canal Ciclismo, caso queiram a ver. E acho que é tudo por este vídeo. Agradeço a vossa presença. Voltaremos daqui a 8 dias para fazer a antevisão da Volta a Flandres, não existindo então a antevisão, como vos disse no vídeo anterior, das provas a meio da semana devido à incompatibilidade, assim é que é, estudantil e académica. Portanto, agradeço a vossa presença e a gente vê-se por aí. Um grande abraço.